de Hakone, a sede primordial da Sekai Kyusei Kyo e centro do Programa Divino Mundial. No seu centro, que é o Santuário Komyo, no dia 1º de setembro, Kyosho-sama anunciou a reforma do Santuário Komyo e do seu altar. Reforma esta que seria efetuada de modo condizente com a posição de Meishu no Mikami, ou seja, do Salvador Meishu-sama, e que no altar seria entronizada a imagem sagrada de Meishu-sama. Em seguida, no culto de outono, Kyosho-sama anunciou a decisão de alterar a denominação do culto do natalício de Meishu-sama, familiar a nós, para culto da vinda de Meishu-sama. Ele anunciou diretamente do trono de Kyosho que não se trata de uma simples alteração do nome, mas que Meishu-sama virá à Terra na qualidade de Salvador propriamente dito. Da vinda de Meishu-sama, a ser realizado no dia 23 de dezembro deste ano, marcará o início de uma nova etapa da Sekai Kyusei Kyo como ultra-religião, traçando uma linha divisória na sua história, que iniciou no primeiro dia do ano de 1935. Ao mesmo tempo, para toda a humanidade que se encontra à beira do caos, será um dia histórico quando se dará o primeiro passo para a construção de um novo mundo, onde a matéria e o espírito subsistirão em perfeita harmonia. Logo após a viagem missionária à região de Kansai, empreendida em abril de 54, Meishu-sama entrou em sua fase de purificação. Muitos acontecimentos misteriosos do ponto de vista da obra divina ocorreram durante o período de 10 meses até a sua ascensão. Logo após entrar em sua fase de purificação, surgiram 5 linhas nos dedos da sua mão esquerda. Em especial, a linha do dedo médio partia da palma da mão, chegando até a ponta do dedo. Ocorreram fatos místicos. A sua pele tornou-se bem macia como a de um bebê. E na cabeça, alvíssima, começaram a nascer cabelos pretos. Meishu-sama explicou o fato da seguinte maneira: isto se chama vinda do Messias, ou seja, nasceu o Messias. Não é apenas uma expressão, mas sim um fato real. Eu também fiquei muito surpreso. Não é apenas uma reencarnação, e sim um renascimento. No dia 15 de junho, foi realizado o culto provisório da vinda do Messias no templo messiânico da época, projetado pelo próprio Meishu-sama. Após a cerimônia, Meishu-sama se autodenominou Messias durante aproximadamente 2 meses. Esse acontecimento ficou por longos anos envolto num véu de profundo mistério. Contudo, passados 40 anos, o seu significado ficou esclarecido através da reforma do Santuário Komyo e do altar, onde será entronizada a imagem sagrada de Meishu-sama junto à imagem Dai-Komyo, estabelecendo-se assim o trono do Salvador. Meishu-sama no protótipo do paraíso do mais elevado e profundo nível, bem como através da declaração da vinda de Meishu-sama, feita por Kyosho-sama, que captou a tendência mundial de buscar a salvação em Meishu-sama.
Isto significa que Meishu-sama, que em vida já havia esclarecido a sua divindade, está nos mostrando a forma da chegada do momento de ser procurado e recebido como Messias pelo mundo inteiro. Exatamente como consta a oração Zengen Sanji, com o desenvolvimento do programa divino em meio à luta entre o bem e o mal, terá chegado afinal o momento da vinda de Meishu no Mikami, ou seja, do Salvador Meishu-sama. Em outras palavras, o mistério indicado como forma há 40 anos por Meishu-sama está para se tornar realidade. Isto significa que o plano divino de Meishu-sama, de construção do mundo ideal, entrou em sua fase final. Contudo, nesse período de 40 anos, desde 1954 até os dias de hoje, passamos por rigorosas e indescritíveis provações. Principalmente após a ascensão de Meishu-sama, esta entidade passou por perigo de sobrevivência. E em meio a esta crise, Nidai-sama lançou um plano religioso, segundo seu critério. Nidai-sama posicionou Meishu-sama como fundador de uma religião e estabeleceu o Miroku ou Mikami, expressão máxima do Supremo Deus, como objeto de culto. E ainda optou por não tornar público os ensinamentos referentes à transição da noite para o dia, bem como os da luta entre o bem e o mal, considerando-os como fenômenos que ocorrem apenas no mundo espiritual. Desvinculou também o Jorei desse conceito de transição da noite para o dia, anunciando ser o Jorei, o amor de Deus, a materialização da oração altruísta e que se trata de um ato religioso, independente do mundo da medicina, da teoria de toxina médica e de tratamentos médicos. Essa diretriz foi estabelecida por Nidai-sama em consideração aos fiéis e dirigentes que, pelo grande amor que nutriam por Meishu-sama, tendiam ao fanatismo. Ao mesmo tempo, foi uma decisão tomada para defender a Igreja dos ataques da sociedade, que eram feitos em forma de severas críticas e dos conflitos internos, procurando assim levantar o ânimo dos fiéis. A terceira líder espiritual tomou posse com a ascensão de Nidai-sama em janeiro de 1962. Contudo, a situação não era propícia para converter de imediato as diretrizes relacionadas aos fundamentos da fé, traçadas por Nidai-sama, como é o caso da divindade de Meishu-sama. Podemos dizer que nem era o momento divino e nem tampouco a situação da Igreja naquele momento o permitia. Na época, a formação e educação dos fiéis era confiada aos responsáveis das igrejas, que representavam as igrejas independentes. Na Sekai Kyusei Kyo, organização que as englobava, havia o conselheiro que exercia uma autoridade absoluta. Além disso, a prática da fé nesse regime de igrejas objetivava o desenvolvimento próprio, diferindo imensamente da presente situação, onde se procura mostrar à nação e à sociedade a obra do Salvador Meishu-sama. A primeira missão do presidente Kawai, que aceitou esse cargo após uma reflexão, aos 41 anos de idade, atendendo ao insistente pedido da terceira líder, foi a de promover uma grande reforma, que constituía em abolir o sistema baseado no conselheiro vigente na época. E graças a uma determinação férrea, ele se dedicou de corpo e alma a essa tarefa, eliminando finalmente o regime em questão, considerado a nuvem negra da Igreja. Contudo, tendo como suporte elementos poderosos, o conselheiro que for afastado da Igreja entrou com petição de dissolução da Sekai Kyusei Kyo, iniciando um ataque decisivo contra a Igreja.
Esse ataque foi dirigido diretamente à terceira líder, que, mediante o regulamento, tinha poder sobre a administração pessoal e outros, ou seja, tinha direitos sobre a igreja. A igreja foi obrigada, então, a reformular imediatamente os regulamentos, que eram extremamente difíceis. Como consequência, introduziu-se o regime em que Kyosho passou a ser um símbolo para, assim, proteger sua dignidade e elevar a sua autoridade sob o ponto de vista religioso. Defendendo a igreja de um lado e tendo como meta a reforma da Constituição da Fé, o presidente Kawai deu início ao movimento da unificação da igreja, idealizado por Meishu Sama em 1951, proclamando incansavelmente a fé absoluta em Meishu Sama. Superando todas as adversidades, em novembro de 1971, foi conseguida a autorização do Ministério da Cultura para a unificação da igreja. Já se havia passado 21 anos desde o pronunciamento de Meishu Sama sobre o seu plano. Com a unificação da igreja, inaugurou-se a Fazenda Experimental de Ohito e edificou-se o Museu de Belas Artes MOA, que é muito procurado e é alvo da expectativa de pessoas do mundo inteiro. Um fato muito importante ainda é a instituição da MOA, em 1980, que difunde de uma forma direta a maravilhosa salvação de Meishu Sama. Meishu Sama disse: concluindo-se a construção do Museu de Belas Artes de Atami, terá início a pesquisa sobre Mokichi Okada. E após 30 anos desse pronunciamento, o museu foi concluído, dando início às atividades MOA, que divulga diretamente a inteligência e a força divina de Meishu Sama, transpondo as diferenças culturais e religiosas. No momento em que a pesquisa sobre Mokichi Okada estava prestes a ser iniciada, conforme suas palavras, ou seja, quando Meishu Sama estava para ser apresentado ao mundo, desencadeou-se o conflito. Por mais que os causadores deste conflito argumentem, este movimento não é outro senão a manifestação do mal, tentando obstruir a luz de Meishu Sama, impedindo a sua manifestação neste mundo como Salvador. Portanto, a essência deste conflito inédito na igreja, que veio à tona no final de 1993, é exatamente a luta entre o bem e o mal, indicado por Meishu Sama através da sua vida como sendo a forma da construção do mundo ideal. Como vimos anteriormente, da unificação da igreja iniciada com a abolição do sistema baseado num conselheiro, nasceu o Museu de Belas Artes MOA, a Fazenda Experimental de Ohito, a MOA Sangetsu e as atividades MOA. Empreendimento que mostra ao mundo, através de atividades contínuas e regulares, a divindade e o poder de salvação de Meishu Sama como Salvador, sem nenhum paralelo neste mundo, que foram omitidos por Nidai Sama dentro do programa divino daquela época. Não podemos avaliar o quanto isto é ameaçador ao espírito do mal, que não suporta a luz. Desse modo,
iniciou-se uma ação para envolver e aproveitar-se da posição da terceira líder e os exaustivos ataques contra o presidente Kawai, que tomou a liderança nas reformas da igreja. Esses ataques continuam até o presente. Como resultado, a igreja esteve na iminência de dissolução, tanto do ponto de vista da fé como de organização, em meio à tempestuosa polêmica levantada em torno da fé centralizada em Kyosho-sama, isto é, da divinização de Kyosho-sama. Em meio à total confusão, em estado de destruição iminente, superando os indescritíveis sofrimentos e tristezas, buscamos a divindade de Meishu-sama. E em consonância com os trabalhos de Meishu-sama, levantamo-nos, concentrando a nossa fé no Komeodai de Hakone, sede principal da Sekai Kyusei Kyo e centro do Programa Divino Mundial, objetivando a construção do Sorei-den e do Templo Komyo. 皆さんこんにちは。再建運動が始まってちょうど3年目ということです。石の上にも3年と申しますが、箱根聖地の上に立って3年、素晴らしい飛躍と発展を見ることができました。 Em maio de 1988, recebemos o presidente Kawai como nosso líder no congresso do terceiro ano do movimento de reconstrução. E sob a sua liderança, nasceram as branches, consideradas mini-templos Komyo. Então procuramos novamente a divindade de Meishu-sama e o plano divino, através da prática de seus ensinamentos e de atividades centralizadas nas branches, isto é, por meio da prática da salvação através do jorei, da agricultura natural e da arte, indicadas de maneira concreta por Meishu-sama como meios para a criação da verdadeira civilização, juntamente com o protótipo do paraíso terrestre. Meishu-sama mostrou-nos milagres nunca vistos antes, através das atividades branches. Diante dessa realidade, nós próprios nos certificamos de que Meishu-sama não era apenas o fundador de uma religião, mas sim o salvador tão esperado pela humanidade. Esta emoção e felicidade levaram ao desenvolvimento e ampliação da branche, culminando na formação da rede de branches, onde pudemos constatar o movimento para tornar a sociedade local paradisíaca, formando um só corpo com o setor administrativo regional e cidadãos, isto é, verificou-se a grande expansão rumo à criação da verdadeira civilização. De modo concreto, a formação de filiais regionais da agricultura natural MOA, que passa de 270 em todo o Japão. E como atividade em nível governamental, há a participação de 180 parlamentares na Federação Parlamentar MOA, que se preocupa com a alimentação e com a agricultura e protege o meio ambiente do globo terrestre, permitindo um avanço nunca antes visto dentro da obra divina. Através dessa gratidão pelos milagres recebidos, dirigida a Meishu-sama, que desenvolve o plano divino, uma luz cada vez mais intensa irradia o mundo.
Desse modo, iniciou-se no ano de 1992, que foi realmente um ano marco para a Igreja, com o 30º ano de posse da terceira líder espiritual. Em 28 de setembro, após consultar a vontade divina, a terceira líder espiritual abdicou de seu cargo e o quarto líder espiritual, neto de Meishu Sama, tomou posse. Refletindo, renovamos o nosso sentimento de que tudo aconteceu devido a uma profunda obra divina de Meishu Sama, cujo plano está muito além da compreensão humana. Desde sua posse, Kyosho Sama, que captou a vontade divina no vertiginoso desenvolvimento da obra divina, que tem como base a unificação da Igreja e fundamentado nos ensinamentos, estabeleceu o Komyodai no solo primordial de Hakone, como sede principal da Sekai Kyusei Kyo. Declarou, inclusive, que o trono de Kyosho está nesse Komyodai, indicando claramente os fundamentos desta entidade, com a fé voltada ao Salvador Meishu Sama. ここ箱根根本霊地にあることを明らかにするものであります。私はこの信念で箱根根本霊地を中心に進められる名士様の世界経輪にお答えさせていただく決意であります。 A definição da imagem Daikomyo, assim como da imagem Komyo no Soreisha e no Mitamaya. A utilização do nome Meishu no Mikami, nome sagrado de Meishu Sama. A reforma do altar do santuário Komyo. As viagens missionárias de Kyosho Sama, dentro e fora do país, para explicar pessoalmente aos fiéis a verdadeira causa de tudo, somados à expansão da obra divina em âmbito mundial. Tudo veio sendo preparado de maneira adequada à vinda de Meishu Sama, dentro do programa divino. E, finalmente, Kyosho Sama decidiu estabelecer o dia 23 de dezembro como o dia do culto da vinda de Meishu Sama. Em suma, devemos nos conscientizar de que tudo isso não é senão o plano divino do Supremo Deus. Em outras palavras, a cultura se desenvolve em meio à luta entre o bem e o mal, a luz e a treva, o belo e o feio, aproximando-nos passo a passo do ideal, que é a profunda vontade divina, impossível de ser medida pela inteligência humana. Este ensinamento de Meishu Sama, proferido em 1950, ecoa fortemente em nossa alma como a verdade que vivemos. Refletindo, Meishu Sama atingiu o estado de máxima iluminação em 1925 e mais tarde, no ano novo de 1935, fundou a Associação Dai Nihon Kannon. Contudo, até o fim da guerra, Meishu Sama experimentou insuportáveis sofrimentos, sendo detido por 3 vezes nas delegacias de Omiya e Tamagawa. Assim como Meishu Sama declarou em 1940 por ocasião de sua terceira detenção, na verdade senti-me feliz, pois do ponto de vista espiritual significa que subi um degrau. Até agora, o meu trabalho consistia em realizar tratamentos limitados, semelhante a um soldado que atua na linha de frente. Podemos observar que cada vez que há pressão, ou a cada tentativa de obstrução, verifica-se um rápido avanço na obra divina. A fundação da Igreja Kannon do Japão, em 1947, houve um vertiginoso desenvolvimento e a tentativa de impedir o progresso. A luta entre o bem e o mal continuou mesmo após a guerra.
Em 4 de fevereiro de 1950, foi fundada a Sekai Messiah Kyo, ocasião em que Meishu Sama anunciou que finalmente havia passado da atuação de Kanzeon Bosatsu para a do verdadeiro Deus. Meishu Sama declarou: pensando bem, o espírito da palavra Meishu equivale a Messias. Portanto, talvez eu altere esse nome para Messias. E após a fundação da Sekai Messiah Kyo, adotou, a partir de então, o nome Meishu. Acreditamos que esses fatos ocorreram porque ele possuía uma clara consciência de sua divindade. Assim, Meishu Sama deu início ao novo programa divino, ao qual podemos chamar de segunda instituição da Sekai Kyusei Kyo. Logo depois, em 29 de maio, ele foi conduzido à delegacia de Ihara, na província de Shizuoka, e submetido à chamada tortura cerebral. Contudo, dentro da prisão, o espírito do Supremo Deus tomou assento na bola de luz de seu ventre, e assim Meishu Sama atingiu o estado da perfeita união com Deus. A respeito do significado desse mistério, Meishu Sama revelou: à medida em que esse Espírito de Deus for crescendo e se tornando adulto, a bola de luz irá aumentando seu brilho e no futuro manifestará uma virtude extraordinária. Recapitulando rapidamente a história dessa entidade, notamos que ela foi de acirrada luta entre Meishu Sama e o obstinado e persistente espírito do mal. Embora a fundação da igreja, prematura para a época, tenha sido o ponto fraco do seu regime de fé e houvesse também as circunstâncias próprias da época. Contudo, podemos observar claramente que a cada luta travada, houve a elevação da divindade de Meishu Sama, dando novos passos dentro do plano divino. Mas a luta entre o bem e o mal verificada na época de Meishu Sama e a luta desencadeada no presente, que teve início com a eliminação do sistema baseado num conselheiro e a implantação do sistema em que Kyosho é uma figura simbólica, e culminou com a tentativa de oposição à unificação da igreja, tem uma natureza completamente diversa. A de Meishu Sama, aparentemente, foi uma luta de caráter externo, com as autoridades e os meios de comunicação. E a luta que enfrentamos agora manifesta-se como uma luta interna, em forma de confronto e desintegração dentro da igreja. Estamos sendo desafiados com uma violenta luta nunca antes experimentada, na qual a oposição envolveu a terceira líder, apropriou-se do santuário, levou os fiéis ao confronto e afastamento, manchou de sangue o solo sagrado e ainda nos fez sofrer intervenções de autoridades governamentais. Analisando a essência desta luta, podemos dizer que aqui existe o desafio do espírito do mal, que tenta desesperadamente, com todas as suas forças, impedir a vinda de Meishu no Mikami, cujos preparativos já estão totalmente prontos. Contudo, esta luta chega à fase final. Graças a Kyosho Sama, à diretoria executiva e aos fiéis que se uniram para a prática da fé condizente com o programa divino de Meishu Sama. Ao voltarmos nossas atenções para o caminho percorrido pela igreja, desde a sua fundação até os dias de hoje, podemos dizer que tudo tinha como objetivo final a vinda de Meishu no Mikami, em 23 de dezembro.
tal qual o modelo indicado por Meishu Sama, que atingiu o estado de máxima iluminação em 1926 e o estado de perfeita união com Deus em 1950, quando se alojou o Espírito Divino em seu ventre. Vamos finalmente ao encontro do dia 23 de dezembro, momento celestial da manifestação da sua extraordinária virtude. Podemos dizer também que, iniciando-se na época da crença em Deus, passando-se depois para do materialismo, chegou-se finalmente ao momento do grande plano divino prosseguir rumo à construção de um mundo ideal, onde o espírito e a matéria subsistirão em perfeita harmonia. Estamos pela primeira vez na história da humanidade na iminência de festejar um memorável evento, como cristalização do suor e das lágrimas de todos os companheiros de fé e dos pioneiros que, desde a fundação da Igreja, depositaram sua fé em Meishu Sama e, de corpo e alma, vieram eliminando as interferências dos espíritos do mal. Conforme previsão de Meishu Sama, assistimos à extinção da União Soviética, dando fim à Guerra Fria entre o Oriente e o Ocidente, que perdurou por longo tempo. E o mundo se encontra em meio ao sofrimento, à procura de novos valores e uma nova ordem. Em uma palavra, o mundo existente hoje se encerra agora e será construído um mundo novo. Significa, portanto, que o meu trabalho é semelhante a de um obstetra. Hoje, quando a civilização atual encontra-se abalada desde a sua raiz, estas palavras, proferidas por Meishu Sama em 1952, soam com vigorosa força. Gostaria de, em primeiro lugar, recomendar a Sekai Kyusei Kyo como representante do Japão à rede mundial de instituições religiosas. Foi esta a declaração do Dr. Martin Palmer, conselheiro de assuntos religiosos do Príncipe Philip de Edimburgo. Talvez possamos dizer que essas palavras representam o mundo atual, cheio de problemas, em busca de Meishu Sama. Da vinda de Meishu Sama, a ser realizado em 23 de dezembro deste ano, será para nós um evento histórico e no momento da conclusão da construção do templo Komyo, será com certeza também uma data comemorativa para toda a humanidade. Nós, que somos agraciados com a oportunidade de presenciar um acontecimento que só ocorre uma vez em um milênio, desejamos, com as palavras de Meishu Sama, quando da conclusão do Palácio de Cristal, as quais podemos receber como seu testamento, dedicar com toda sinceridade, juntamente com Kyosho Sama, neste entusiástico ano do grande programa divino que teve início com a terceira instituição da Sekai Kyusei Kyo.